Todos como passaram de virada de ano. A gente está se encontrando, reencontrando agora, né? Depois do período de férias, viagem também de alguns. Então nosso desejo é que Deus ele derrame bênçãos sem medidas na sua vida, na vida da sua família, e assim de tudo que lhe ajude também. Em meio às lutas, obrigado, Deus. Em meio às lutas, às dificuldades que todos enfrentamos, e que possamos rogar a Deus que esse seja o nosso último ano aqui na Terra, né? Que Ele possa retornar o mais breve possível para nos coroar, nos levar para o céu e nos dar também a salvação que tanto nós necessitamos. A gente vai fazer um estudo nessa noite na Palavra de Deus, mas antes de abrir a Bíblia, na semana que vem nós vamos ter um encontro ali em Macaé, um encontro para líderes, às 16 horas, e logo em seguida nós vamos ter uma programação jovem também ali. Então eu quero convidar você a poder estar conosco nesse momento especial, onde nós estaremos estudando, recebendo materiais, vamos estar também recebendo orientações do que vai acontecer ao longo desse primeiro trimestre aqui na nossa associação, no nosso distrito, e vamos estar também participando de uma grande programação. Então todos são convidados a participar aqui conosco. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em alguns textos nessa noite. Deuteronômio capítulo 34 e o livro de Números no capítulo 20. O 34 e Números no capítulo 20. Todos acharam? Versos 1 a 7. A partir do verso 1. E então, todos acharam? Amém? E então subiu Moisés da campina de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, eu te faço vê-la com seus próprios olhos, porém para lá não o que, queridos? Não o que? Não entrarás. Verso seguinte, verso 5: e assim morreu Moisés ali, o servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém sabe até o dia de hoje o lugar da sepultura. Quando alguma coisa é feita e ela dá certo, geralmente ela não muda, né? Geralmente a receita ela continua a mesma, ela permanece, ela não há mudança. Há um sorvete que é muito antigo, um sorvete daqui bom, chamado Chicabon. Ele tem mais de 70, 80 anos a sua receita, se eu não me engano. E desde que ele foi criado, a única coisa que mudou ao longo desses anos foi apenas a sua embalagem. E ele é um sorvete para você apreciar, para você demorar ali nele. Ele foi feito para isso, para que a pessoa pudesse demorar em consumi-lo, para que ela tivesse um prazer ali, uma alegria, uma satisfação. É interessante que a Bíblia Sagrada, ela fala de algumas coisas perfeitas que Deus fez. E quando você pega a história de Moisés, você vê que Moisés, ele tinha um sonho. Qual era o maior sonho de Moisés? Ao longo de 40 anos, qual era, João? Entrar na terra prometida. Imagina, queridos, imagina a vida desse homem.
E Moisés, ele sonhava todos os dias em entrar na terra prometida. Eu fico pensando, querido, as orações de Moisés. Quem sabe ali à noite ele se ajoelhava ou ele saía do acampamento. E você lembra que o povo ele estava peregrinando durante 40 anos. Imagina, queridos, naquela época não tinha energia elétrica, as cidades tinham a luz, a iluminação ali pelo fogo, mas o povo estava no deserto. Tudo bem que o acampamento era muito grande, ele tinha a sua iluminação, tinha também a proteção ali à noite, que Deus ele se apresentava e colocava uma tocha, uma coluna de fogo para aquecer o seu povo durante a noite, para clarear ali, iluminar aquela região e também afugentar os animais. Mas imagina Moisés saindo do acampamento, indo para um local mais escuro, quem sabe um monte, e ali ele sentava sozinho ou durante as madrugadas, contemplando as estrelas, e ele orava, Zé Carlos, olhava para o céu, orando a Deus e dizia: quem sabe amanhã a gente entra aonde? Aonde, queridos? Na terra prometida. Imagina as orações de Moisés. Todos os dias ele sonhava, ele clamava, ele falava com Deus acerca disso. Só mais um dia, pensava Moisés, só mais um dia, Senhor, e não demora, estaremos ali na terra prometida. Queridos, a vida de Moisés, nós podemos dividi-la ali em 3 períodos de 40 anos. E um dia, Deus então chama Moisés. Ao final do seu ciclo, da sua batalha, ao final da sua peregrinação no deserto, trabalhando com a igreja, passou durante 40 anos no mesmo lugar. E Deus então chama Moisés. Deus vai lá na cabana dele, lá na sua casa, lá na sua tenda, e diz assim: Moisés, sobe o monte, Moisés, porque hoje eu te mostrarei o que, Guilherme? A terra o quê? A terra prometida. Imagina, queridos, imagina ali a alegria de Moisés ao subir no monte, imagina a sua condição. E eu começo a pensar em Moisés subindo o monte, apesar de ele estar ali com seus 120 anos, mas a Bíblia fala que as suas sandálias não o quê? E os seus olhos não o quê? Não escureceram. Ele não tinha dificuldades na sua visão e tem que usar um óculos, igual muitos de nós aqui utilizamos. E eu fico imaginando Moisés, ele subindo aquele monte. E você lembra que Moisés, ele usava vestidos, não é isso? A roupa deles era um manto ali. E eu imagino Moisés subindo o monte. E eu imagino, Edson, Moisés subindo o monte de maneira assim, despretensiosa, de maneira ali desatenta. Ou igual às vezes a gente anda por aí, Giovana, na roça ou num caminho de terra, e a gente sem muita preocupação começa a chutar pedra, pedaço de pau. Eu não imagino Moisés subindo um monte assim. Sabe como eu imagino Moisés subindo? Ele juntando os seus vestidos e ele subindo o monte com mais do que depressa, porque naquele dia Deus mostraria para ele o que, queridos? A terra prometida. Imagina, 40 anos sonhando com a mesma coisa, e naquele dia o seu sonho seria realizado. E quando Moisés chega lá em cima, diz a Bíblia Sagrada, volte aqui ao texto, abra lá depois em Números, que a gente vai pular já para ele. E aqui Moisés diz assim, ó: e então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Imagina, queridos, a visão de Moisés não havia sido afetada pelo pecado, porque a Bíblia fala que os seus olhos não escureceram. E eu imagino Deus dando um poder especial a Moisés, para que a sua visão pudesse alcançar mais distante ainda que uma visão normal alcançaria. E eu fico imaginando como Moisés contemplou a terra. E quando Moisés olhava ali a terra, Elisa, ele dizia para Deus assim: valeu a pena, Senhor, valeu a pena ter lutado tanto tempo com o povo, ter
fogo. E Moisés ali, de maneira demorada, ele vai contemplando a terra prometida. Vamos, Senhor, vamos falar com o povo. E Deus agora dá notícia para Moisés. Deus vira para Moisés, Jéssica, e diz assim: mostre para que você veja com seus olhos, mas para lá você o quê? Para lá você não irá. Deita e morre, Moisés. Mas Senhor, deita e morre, Moisés. Para a condição, queridos, Moisés ele se ajoelha diante de Deus. Mas Senhor, eu não vou entrar. Não, Moisés, você não vai entrar. Mas Senhor, me perdoa. Ah, Moisés, desde aquele dia eu já havia me perdoado, mas você não vai entrar. Deus ele perdoa, queridos, os nossos atos, os nossos pecados, mas em alguns deles ele perdoa, mas a consequência é o quê? A consequência fica. Bebeu durante 50 anos, se converte, vem para Cristo, mas o Filho só vai ser transformado quando Cristo voltar. Mesmo não escurecendo os olhos, Moisés ele ficou cansado. Mesmo mesmo diante de tanta situação, Moisés ainda assim, ele não pôde entrar na terra prometida. Eu fico imaginando, você conhece, você sabe a história. Abra lá em Números capítulo 20. Números 20. Diz assim: por que Moisés entrou na terra? Números capítulo 20, os versos 11 e 12. O que ele fez para que ele não entrasse ali na terra? Achou aí? Todos acharam? Amém? Diz assim, ó, Números 20. Achou, meu sogro? Números 20, os versos 11 e o 12. Por que Moisés não entrou, queridos? Vamos ver a partir do verso 7. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ou a vara, ou o cajado, e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o que era para fazer, queridos? Falar a quem? A rocha, e ela dará sua água, e assim lhe tirarás a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Verso 11. E Moisés levantou a mão e falou à rocha 2 vezes com a sua boca. É isso que diz aí? O que ele fez? Bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Estas são as palavras de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor Deus, e o Senhor se santificou. Imagina, queridos, olha a condição. Deus havia dado uma ordem a Moisés, e a ordem era para que Moisés falasse à rocha, não batesse. Quem era a rocha? Jesus. Quem era a rocha? Jesus. Jesus, o único que pode dar a água da vida. Deus perdoa, mas em alguns casos as consequências ficam. Deus e Moisés, eles sentaram numa pedra, queridos, e durante algum tempo ambos conversaram ali. E quando Deus firmou e disse: não, você não vai entrar, uma lágrima rolou ali dos olhos de Moisés, rolou na face de Moisés. Quem sabe Deus tenha dito assim para ele: Moisés, vem aqui comigo, vamos sentar aqui. E agora Deus e Moisés, eles sentam ali numa rocha, e quando senta na rocha, Moisés ele coloca, Deus ele fala assim: Moisés, coloca a sua cabeça aqui no meu colo. E Deus e Moisés agora começam a conversar, queridos. E Deus ele começa a conduzir
a conversa ali com Moisés, começa a falar algumas coisas para ele. E é interessante que Deus ele pede a Moisés: Moisés, fale para mim das coisas da sua vida. E Moisés então fala com Deus acerca do Egito, dos egípcios, da travessia do Mar Vermelho, como ele ficou encantado ali, maravilhado, do cântico que ele cantou junto com a sua irmã. E Deus então começa a fazer cafuné nos cabelos ali de Moisés. E o que acontece, queridos, quando a gente deita a cabeça no colo de alguém, a gente cansado, e a pessoa começa agora a fazer, Gabriela, cafuné na nossa cabeça, o que acontece com a gente? A gente dorme. Nessa hora Moisés descansou, querido. E Deus foi bem no ouvido de Moisés e disse para ele: eu te amo, Moisés. E ali Moisés descansou. Deus mesmo sepultou Moisés. Talvez os próprios anjos, eles cantaram ali naquele momento em que Moisés estava sendo sepultado no alto daquela montanha. Havia um ancião da igreja, um homem extremamente fiel. E esse homem estava internado na UTI, nos seus últimos estágios ali de câncer. O seu pastor ao lado foi até ele, foi fazer a visita. E entrando ali no hospital, era nos últimos instantes daquele homem, e o pastor começa a conversar com ele. E num dado momento, o pastor pergunta assim: irmão, fale para mim, qual foi o momento mais importante de sua vida? E o pastor e o ancião, ele começa a falar dos programas da igreja, começa a relembrar as festas de batismo que tinha ali na sua igreja, as conversões, as pessoas que ele havia dado estudo bíblico, as grandes programações ali. E num dado momento ele dá uma pausa e ele diz assim: mas pastor, de todos esses momentos, o momento mais importante, o momento mais feliz de toda a minha vida foi justamente o momento em que eu aceitei a Jesus e eu me batizei. Amém. E quando ele termina de dizer isso, como acontece quando a gente desliga um rádio e a voz do locutor vai desaparecendo mansamente, a voz daquele homem foi sumindo, e ali ele descansou em Cristo Jesus. Algum tempo depois da morte de Moisés, Deus voltou ao local. E quando volta ali, o anjo do Senhor, quando Cristo está, quando os anjos também contemplam toda aquela cena, e Moisés é ressuscitado, e a voz de Deus diz: ei guerreiro, levanta, está na hora de você voltar para a terra. Moisés dá um pulo, queridos. Os anjos cantam, e quando Moisés ele ressuscita, ele olha agora para a terra prometida, e agora ele é contido, e Deus então diz: não é essa terra que você vai, me dê aí a sua mão. E Deus e Moisés, eles sobem para a eternidade. Amém. E lá em cima, queridos, lá em cima, Moisés vai para a sala de vídeo espiritual, celestial. Deus então coloca ali um vídeo para poder apresentar o vídeo da vida de Moisés. Leva ali para a sala, liga o play do DVD divino e diz assim: vamos olhar um pouco a sua vida, vamos ver aqui. E Moisés viu tudo, querido. Ele viu todas as coisas ali. Se Moisés tivesse ido para a terra prometida, a Canaã terrestre, Moisés teria se entristecido, porque na Canaã terrestre o povo se revoltou contra Deus. Você conhece a história. O povo se afastou de Deus, o povo se perverteu. Se Moisés, querido, tivesse entrado naquela terra prometida, angustiado, ele teria se entristecido, quem sabe até arrependido da maneira como o povo se comportou ali. O povo se afastou da igreja, deixou de seguir a Deus e se perverteu. E aí Deus deu uma pausa no vídeo da vida de Moisés e faz a pergunta: e então, Moisés,
de tudo que você viu, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Moisés dá um sorriso, e ele então responde: Deus, foi quando eu encostei a minha cabeça no seu colo, e eu adormeci. Esse foi o momento mais feliz da minha vida. Lá em São Paulo, havia uma irmã muito fiel, era uma santa em vida. E essa irmã havia sido alcançada por uma doença, e essa doença estava consumindo a sua vida. Muito fiel essa irmã. E a doença tinha consumido de tal forma a sua vida, a sua vitalidade, que ela já estava quase que pele e osso. Seu maior sonho, ver Jesus voltar. Ela amava a volta de Cristo, mas ela amava também o arauto do rei. E um dia, queridos, o arauto do rei foi fazer um programa na cidade dela, e o pastor contou para eles a história dessa irmã, e decidiram então fazer uma surpresa para ela. E no sábado à tarde, sem ela menos esperar, eles adentram, invadem a casa dela cantando: breve virá, breve Jesus voltará. Os olhos azuis daquela senhora se tornaram maiores ainda, mais azuis, e ela chorou com a esperança da volta de Jesus. Algum tempo depois, essa mulher teve uma piora e foi levada para o hospital. 3 dias em coma. Seu pastor liga para o hospital. Uma irmã da igreja, enfermeira, que trabalhava ali, ela atende. E o pastor então diz: quero pedir um favor a você. Leia o Salmo 23, 3 vezes para a irmã. Mas pastor, ela está em coma, ela não tem reação, ela não vai ouvir. Por favor, leia 3 vezes. Mas pastor, o senhor não entende, ela não vai reagir. A gente já fez de tudo aqui para estimulá-la, mas não tem reação, não tem melhora, só piora a cada dia. Mas por favor, e por insistir, o pastor faz a irmã, enfermeira, faz a leitura do salmo para ela. E quando ela chega naquele momento, onde ela diz: ainda que eu ande, a irmã apertou bem firme, bem forte a mão da enfermeira, e ali ela descansou. No dia seguinte, o pastor fez o sepultamento dela, e quando ele volta para casa, ele decide dar uma parada na casa da irmã, para um último consolo, um abraço no marido e no filho. E quando ele chega na casa, ele percebe que a casa estava fechada, e entendeu que ambos ainda deviam estar no cemitério. E quando o pastor volta, encontra os dois ali na sepultura dela, chorando. E o marido, soluçando, pergunta: por que, pastor? Por que teria que ser ela? Eu só conhecia, sabia como ela era fiel a Deus, como ela era tão boa, tão pura. Por que tinha que ser ela? E o pastor então diz: eu não sei, mas há um Deus que sabe todas as coisas. Talvez, querido, ao longo da sua vida, você tenha alguns porquês não respondidos, algumas perguntas que, por mais que você clame a Deus, ele fica em silêncio. Porque eu não consegui aquele emprego, porque eu não passei em tal lugar, porque essa doença aconteceu comigo, porque esse problema financeiro, se a gente é fiel. Talvez você tenha algumas perguntas sem respostas para Deus, e eu não teria como lhe responder agora. Mas uma coisa é certa: Deus é sábio demais para errar, e bom demais para negar qualquer bem àquele que o serve. Quando Isaac perguntou a Abraão: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho, aqui está
A lenha, o fogo e o cutelo. Qual foi a pergunta que Isaac fez? Mas onde está o quê? Onde está o cordeiro? E Abraão, sem saber o que responder, porque o cordeiro era o filho, tomado pela sabedoria de Deus, tomado por uma oração de um pai, que era louco pelo seu filho. Ele então diz: Deus proverá para você, meu filho, o cordeiro. Deus proverá para você. Querido, quando você for confrontado com perguntas sem respostas na sua vida, quando você tiver alguns porquês e você não conseguir achar a resposta, lembre-se, Deus proverá para você. Deus proverá para você. E talvez o sofrimento momentâneo, talvez o silêncio que você tem passado, será uma oportunidade para no futuro Deus honrar a sua vida, Deus te exaltar e dar as respostas que você necessita. Confie em Deus. Não deixe que os porquês da sua vida enfraqueçam a sua fé. Não deixe que os problemas venham te desanimar. Mas coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele, e somente Ele, assim como Moisés, vai poder restaurar a sua vida e lhe dar a felicidade que você tanto necessita. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, muitos de nós temos perguntas não respondidas, questões, Senhor, que nós necessitamos. E na noite de hoje, queremos colocar a nossa vida nas tuas santas mãos. Queremos pedir, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça, que ela venha nos socorrer. Amém. Mas acima de tudo, Deus, queremos pedir também que o Senhor nos dê a paciência necessária para aguardarmos as respostas que o Senhor tinha nos dado. E mesmo que não a recebamos, que possamos nos conservar fiéis a Ti. Iremos para o nosso lar nesse instante. Amém. Não queremos ir sem a Tua companhia ao nosso lar. Abençoe nossa vida. Amém. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Deus fortaleça a cada dia a sua vida. Que possamos ter a plena certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém.